Dia 19 de abril, hoje, comemora-se Dia do Índio. Você já sabe a origem dessa data do Dia do Índio e o significado dela. Para começar, essa história do Dia do Índio, ela não foi criada exatamente pelos povos indígenas. Até porque os povos indígenas, que esse nome também é questionável, né? Na verdade, o nome mais, digamos, correto seria povos originários, porque esse nome índio vem porque os colonizadores portugueses estavam a caminho da Índia, né? Vocês já sabem dessa história aí. E aí se chama-se também de povos indígenas. E a ideia de povos porque são nações. Mas, voltando ao dia 19 de abril. O dia 19 de abril ele foi criado, na verdade, pelos brancos. Alguns sensíveis à causa indígenas, outros nem tanto. Consta que em 1943, no México, tinha um movimento, um encontro aí, tipo um congresso, né, para discutir sobre, era de protestos indígenas, na verdade, né, discutir a situação dos povos indígenas. Isso aí em 1940. Aí, olha, aqui segundo o site 247 diz o seguinte, a manchete central, 19 de abril, para que se comemore o Dia do Índio, é preciso demarcar nossos territórios. Primeira coisa, conheça a origem do Dia do Índio, entre aspas, e por que integrantes do movimento indígena criticam essa data comemorativa. Aí eu vou pegar uma parte aqui que diz o seguinte, né? Segundo a reportagem da Gabriela Muncal, do Brasil de Fato, poucos dias depois do encerramento da maior edição do acampamento Terra Livre, o ATL, em seus 18 anos de história, acontece o chamado Dia do Índio, oficializado no Brasil em 1943. A origem da data remete ao protesto feito por indígenas durante o Congresso Indigenista Interamericano, realizado entre os dias 14 e 24 de abril de 1940. E aí um pouquinho da história. Antecipando que não seriam devidamente escutados em evento comandado por líderes políticos brancos, os representantes indígenas de 47 países do continente fizeram um boicote. Não compareceram nos primeiros dias do Congresso. Só em 19 de abril, 6 dias depois do início, foram ao encontro. E com o impacto do protesto inicial, ganharam força nas discussões. Daí a escolha da data como uma das propostas finais do Congresso, então sugerida como o Dia do Aborígene Americano. No caso do Brasil, a ideia do Dia do Índio foi dada por um branco também, que de certa forma sensível à causa indígena. O Roquete Pinto, sim, aquele mesmo que trouxe o rádio para o Brasil, que isso também é uma outra história, né? Então, Roquete Pinto. Outra pessoa branca, militar, que defendeu, inclusive, os indígenas foi o sertanista, na verdade, militar, o Marechal Rondon. Tá aí para você ficar sabendo. Vamos pensar sociologicamente sobre esse Dia do Índio, né? Você vê que a ideia, essa proposta do Dia do Índio, ela surge em função de uma demanda das condições dos povos originários. Veja só, somente no Brasil, só para se ter uma ideia, no Brasil, os indígenas eles foram considerados, de certa forma, veio à tona a demanda, a agenda indígena, somente a partir desses anos 40, né? Somente isso. E depois, inclusive, com a ditadura militar, em função, inclusive, dos sofrimentos dos povos indígenas, mas não era considerado. A partir dos anos 70, por exemplo, na verdade, é que você vai ter de certa forma, uma agenda, que a gente pode chamar, dos povos indígenas. Porque para os brancos, os índios não eram absolutamente nada, não significavam muita coisa, né?
E aí vale lembrar que a gente, quando era criança, aprendeu de maneira errada, distorcida, que o índio é preguiçoso, é mau, não merece confiança. Tudo isso principalmente com os filmes, os famosos filmes de faroeste. Sim, os famosos filmes de faroeste que colocam os índios como pessoas terríveis. Né? Você vê que os bandidos eram sempre os índios. Quando tinha algum índio bom, ele só era bom se ele tivesse sido cristianizado, ou se ele tivesse sido ajudado por um branco. Eu lembro que tinha um filme do Daniel Bon, por exemplo, Daniel Boni, assisti, que existia esse Daniel era um branco, né? Um branco desbravador aí das terras indígenas, e ele estava sempre brigando com os índios, né? E ele tinha do lado dele, veja só, um índio, né? Quer dizer, aquele que foi domado, foi domesticado para servir o branco. Então veja como isso é cruel, né? De modo que essa data aí do Dia do Índio foi uma data criada pelos brancos, que faz algum sentido, né? Mas na verdade ficou uma data folclorizada. E aí, quando eu falo em folclore, eu lembro das escolas que ensinam as crianças a se vestir como índios, né, pintar o rosto, colocar um risquinho aqui, outro aqui, aprender o que é oca. Ou seja, uma visão muito distorcida. Isso demonstra muito bem o que o branco passou para os demais sobre os povos indígenas, que a ideia era desqualificar, né, e desqualificou bastante. No Brasil, pessoal, nós tivemos uma média, né? Consta que tivemos uma média de 6 milhões, mais de 6 milhões de povos indígenas. E que essa maioria, assustadoramente, né? Absurdamente, foi dizimada praticamente. Hoje nós temos poucos povos indígenas nas nossas terras, né? Eu moro aqui no Tocantins, aqui é uma terra que tem pelo menos 8 etnias, né? Entre elas, por exemplo, a Xerente, a Vacanoeiro, Craô Canela, certo? Então são 8, né? São 8 etnias. 8 etnias. E é bom lembrar que no Brasil como um todo, esse dia do índio ficou uma data folclorizada, como diz assim, vamos reservar um dia para eles, eles são importantes, né? Eles são importantes. De modo que essa data, infelizmente, é como se fosse, por exemplo, a data da Lei Áurea, né? Como se a Maria, né? Como se diz, agora não lembrei, Isabel, né? A princesa Isabel libertou os escravos, ou seja, um branco libertou os escravos, né? Ou seja, sempre a narrativa do branco, né? O salvador da pátria. E a gente vê aí muitos filmes que na verdade são filmes racistas, né? Xenófobos, que retratam essa questão do índio como uma coisa inferior. Se ele é alguma coisa, se ele estiver amparado por um branco, né? Se ele estiver apoiado por um branco, aí ele merece alguma coisa. Isso é muito triste, né? E lembrando mais uma vez dos faroestes, né? Os tristes faroestes, que os inimigos eram sempre os povos indígenas. Então isso fica no imaginário das pessoas, que o índio é preguiçoso. Aí vem a ideia do índio preguiçoso, o índio é mau, porque foi considerado taxado de preguiçoso. Ora, porque os colonizadores chegaram para escravizar os povos indígenas. Eu quero só lembrar para você, se alguém chegasse na sua casa e dissesse, olha, a sua crença, esse Deus que você defende aí, que você crê, não vale nada, vai ser esse Deus que nós estamos colocando aqui. A língua que você fala não vai ser, isso não vai ser aceito, vai ser essa língua aqui. Foi assim que aconteceu, no Brasil. Só para você ter ideia como funcionou esse processo absurdo de colonização. De modo que temos o Dia do Índio, né, digamos, é um dia para comemorar, não sei o que é que vai comemorar, porque foi uma data que se folclorizou. O que precisa é
a luta dos povos indígenas, reconhecer a luta dos povos indígenas pelos seus direitos, lutar contra a devastação ambiental que destrói os territórios, os territórios indígenas, lutar contra a mineração que está avançando nas terras indígenas, lutar contra esse projeto maldito da mineração nos territórios indígenas, que está para acabar aí os territórios indígenas. Essa é a questão central. Portanto, 19 de abril foi uma data que ficou folclorizada, você agora está sabendo qual foi a sua origem, e a origem, na verdade, vem das lutas da resistência dos povos indígenas. É isso aí, se você gostou do nosso vídeo, não deixe de dar um like e também se inscreva e ative o sininho para receber as nossas novidades, se você não fez isso ainda. Compartilhe e divulgue os nossos vídeos e o nosso canal. Nós temos sempre aqui vídeos de sociologia, de ciência política, de cinema e literatura, de atualidades e muito mais. Até mais.